Então ouvi uma forte voz que vinha do santuário, dizendo aos 7 anjos: vão e derramem sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Apocalipse 16:1. Diante da iniquidade da humanidade, Deus derrama suas 7 taças de ira sobre a terra, revelando seu justo juízo. Como está escrito em Apocalipse 16:1, e ouvi uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide, e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Com a primeira taça, feridas malignas afligem aqueles que seguiram o caminho da rebelião. Assim como descrito em Apocalipse 16:2, e o primeiro anjo foi, e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga maligna nos homens que tinham o sinal da besta e adoravam a sua imagem. Ao derramar a segunda taça, os oceanos se transformam em sangue, causando devastação à vida marinha. Como relatado em Apocalipse 16:3, e o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Sob a terceira taça, rios e fontes de água são contaminados e se tornam amargos. Conforme descrito em Apocalipse 16:4, e o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Com a quarta taça, o sol se torna escaldante, queimando os homens com fogo intenso. Conforme mencionado em Apocalipse 16 versículos 8 e 9, e o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calor, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Sob a quinta taça, trevas espirituais cobrem o trono da besta, mergulhando o mundo na escuridão espiritual. Como retratado em Apocalipse 16 versículos 10 e 11, e o quinto anjo derramou a sua taça sobre o assento da besta, e o seu reino foi obscurecido, e eles mordiam as suas línguas de dor, e blasfemaram o Deus do céu, por causa das suas dores e das suas chagas, e não se arrependeram das suas obras. Com a sexta taça, o rio Eufrates seca, preparando o caminho para os reis do Oriente. Como predito em Apocalipse 16:12, e o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Com a sétima taça, um grande terremoto abala toda a terra, trazendo destruição e caos. Segundo Apocalipse 16 versículos 18 e 19, e houve vozes, e trovões, e relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra, tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Diante da magnitude da ira divina manifestada nas 7 taças, a humanidade é confrontada com a realidade do justo juízo de Deus sobre o pecado. Conforme descrito em Apocalipse 16:21, e do céu caiu sobre os homens uma grande saraiva, pedras do peso de um talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Mesmo diante da terrível manifestação da ira de Deus, há um chamado ao arrependimento e à reconciliação com Ele. Como está escrito em Apocalipse 16:9, e os homens foram abrasados com grandes calor, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. A ira de Deus é revelada como um meio de purificar a terra do mal e preparar o caminho para o estabelecimento do seu reino. Conforme expresso em Apocalipse 15:4, e quem não temerá, Senhor, e não glorificará o teu nome? Porque só tu és santo, por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Diante da iminência do juízo de Deus, os crentes são chamados a viver vidas santas e obedientes, em preparação para a vinda do Senhor. Como exortado em 1 Pedro 1 versículos 15 e 16, e mais, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Mesmo diante da justa ira de Deus, sua paciência e misericórdia ainda estão disponíveis para aqueles que se arrependem e voltam para Ele. Como declarado em 2 Pedro 3:9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Em meio à devastação causada pelas taças da ira de Deus, os crentes são chamados a confiar na soberania divina e a manter a esperança na promessa da salvação.
Como afirmado em Salmo 46 versículos 1 e 3, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Diante da iminência da volta de Cristo e do julgamento final, os crentes são instados a permanecerem vigilantes e preparados. Conforme instruído em Mateus 24:42, vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. A manifestação das taças da ira de Deus é um lembrete solene da necessidade de arrependimento e obediência. Conforme expresso em Lucas 13:3, se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Apesar da aparente severidade das taças da ira de Deus, seu propósito final é redentor. Como declarado em Apocalipse 11:15, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. O derramamento das taças da ira de Deus marca o caminho para a vitória final de Cristo sobre o mal e a restauração completa de todas as coisas. Como profetizado em Apocalipse 21 versículos 3 e 4, ouvi uma grande voz do céu, que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Diante do poder manifestado nas taças da ira de Deus, os crentes são chamados a adorar e louvar o Senhor. Como expresso em Apocalipse 15 versículos 3 e 4, grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não temerá, Senhor, e não glorificará o teu nome? Pois só tu és santo, por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Mesmo diante da ira de Deus, há uma esperança inabalável na promessa de uma nova criação, onde todas as coisas serão restauradas. Como descrito em Apocalipse 21:5, vi o que estava assentado sobre o trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. As taças da ira de Deus são um chamado urgente ao arrependimento e à busca pela santidade. Como afirmado em 2 Coríntios 7:10, e porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo opera a morte. Diante da manifestação das taças da ira, os crentes encontram conforto na soberania e justiça de Deus. Como declarado em Deuteronômio 32:4, dele é a rocha, ou suas obras são perfeitas, e todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel e sem injustiça, o justo e reto é ele. Diante dos eventos desencadeados pelas taças da ira de Deus, os crentes são chamados à vigilância e à oração. Como instruído em Mateus 26:41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. As taças da ira de Deus revelam o cumprimento do juízo divino sobre a rebelião e a iniquidade. Como descrito em Apocalipse 16:7, ouvi outro do altar, que dizia, na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Mesmo diante da ira de Deus, os crentes são chamados a louvar e adorar o seu nome. Conforme expresso em Salmo 104, entrai pelas suas portas com gratidão, e em seus átrios com louvor, o louvai-o e bendizei o seu nome. As taças da ira de Deus destacam a importância de proclamar a palavra de Deus a todas as nações. Como ordenado em Marcos 16:15, disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mesmo diante da ira divina, há esperança na resposta à graça oferecida por Deus. Como declarado em Efésios 2 versículos 8 e 9, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. As taças da ira de Deus são um lembrete da importância de estarmos preparados para o dia do Senhor. Como instruído em 2 Pedro 3:10, mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos, ardendo, se desfarão, e a terra e as obras que nela se queimarão. Diante das taças da ira, a santidade de Deus é exaltada e glorificada. Conforme expresso em Isaías 6:3, clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória.
Em face da ira de Deus, os crentes são chamados à obediência e fidelidade ao Senhor. Como exortado em Deuteronômio 10:12, agora, pois, ó Israel, que é o que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, e que andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Apesar das taças da ira, há esperança na promessa de restauração e renovação de todas as coisas. Como declarado em Apocalipse 21:5, vi o que estava assentado sobre o trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Por fim, as taças da ira de Deus apontam para a vitória final de Cristo sobre o mal e a consumação de seu reino. Como proclamado em Apocalipse 19:16, e no manto e na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Diante das taças da ira de Deus, a consciência da humanidade é despertada para a gravidade do pecado e da necessidade de redenção. As calamidades e juízos divinos servem como lembrete do estado caído da humanidade e da necessidade de reconciliação com Deus. Apesar da manifestação da ira divina, a responsabilidade humana ainda está presente. A escolha entre aceitar ou rejeitar a graça e o perdão de Deus permanece nas mãos de cada indivíduo, independentemente das circunstâncias. A ira de Deus ressalta a urgência do arrependimento e da busca pela reconciliação com Ele. Diante da iminência do julgamento divino, cada pessoa é instada a reconsiderar suas escolhas e a voltar-se para Deus em arrependimento sincero. Mesmo na execução de sua ira, Deus continua sendo justo e misericordioso. Sua justiça exige um julgamento sobre o pecado, enquanto sua misericórdia oferece uma oportunidade para o arrependimento e a salvação. As taças da ira de Deus servem como uma advertência solene para a humanidade. Elas destacam a necessidade de prestar atenção às advertências divinas e de não negligenciar as oportunidades de arrependimento e salvação. Mesmo diante das taças da ira de Deus, há esperança para aqueles que confiam nele. A promessa de redenção e restauração oferece conforto e segurança, mesmo nos tempos mais difíceis. A manifestação da ira de Deus pode servir como um catalisador para a renovação da fé. Muitos são levados a buscar a Deus de forma mais intensa e a fortalecer seu relacionamento com Ele, encontrando consolo e orientação em meio à adversidade. Em face da ira divina, as pessoas são incentivadas a se unirem em solidariedade e ajuda mútua. O reconhecimento da fragilidade humana e a necessidade de apoio uns aos outros podem fortalecer os laços comunitários e promover o amor ao próximo. As taças da ira de Deus podem despertar um desejo renovado pela verdade e pela compreensão espiritual. Muitos são levados a buscar uma compreensão mais profunda dos propósitos de Deus e a se voltar para a sua palavra em busca de orientação e sabedoria. Diante da manifestação da ira divina, as pessoas são confrontadas com a realidade da vida eterna. A consciência da brevidade da vida terrena e da certeza do julgamento futuro motiva muitos a considerar sua própria condição espiritual e a se preparar para o destino eterno. Em meio à ira de Deus, os crentes são chamados a serem testemunhas vivas do poder transformador do Evangelho. Eles são incentivados a compartilhar sua fé com coragem e convicção, proclamando a esperança e o perdão encontrados em Cristo Jesus. Apesar da aparente devastação causada pela ira de Deus, a promessa da vitória final permanece inabalável. Aqueles que permanecem fiéis ao Senhor sabem que Ele é o vencedor final e que sua justiça prevalecerá sobre toda a terra. Mesmo diante das taças da ira de Deus, há espaço para redenção e perdão. Aqueles que se voltam para Deus com arrependimento sincero encontram graça e misericórdia, independentemente de seus pecados passados. A manifestação da ira divina pode ser um ponto de virada para muitos, renovando sua esperança em um futuro melhor. A compreensão de que Deus está no controle, mesmo nos momentos mais sombrios, traz conforto e confiança para o coração daqueles que confiam nele. Diante das taças da ira de Deus, os crentes são chamados a agir com compaixão e amor ao próximo. Eles são desafiados a serem luz no meio da escuridão, oferecendo ajuda e esperança àqueles que estão sofrendo. A manifestação da ira divina pode levar muitos a refletir sobre o propósito e significado de suas vidas. Diante da incerteza e da adversidade, as pessoas são levadas a buscar um entendimento mais profundo sobre o plano de Deus para suas vidas. Em meio à ira de Deus, as pessoas são lembradas de sua própria fragilidade e dependência de Deus.
Elas são desafiadas a se humilharem diante do Senhor e a reconhecerem sua soberania sobre todas as coisas. Apesar da ira de Deus, há esperança na promessa de restauração e renovação. Aqueles que confiam no Senhor sabem que Ele é capaz de transformar a desolação em alegria e restaurar o que foi perdido. Diante das taças da ira de Deus, somos confrontados com a realidade do juízo divino e a seriedade do pecado. No entanto, mesmo em meio à justiça severa de Deus, encontramos sua graça abundante e seu convite para o arrependimento e restauração. Esses eventos nos lembram da importância de viver uma vida de retidão, de buscar a Deus de todo o coração e de compartilhar seu amor e perdão com o mundo ao nosso redor. Que o nome do Senhor seja exaltado para sempre, pois Ele é digno de toda honra, glória e louvor. Amém. Gostou da nossa reflexão de hoje? Não esqueça de se inscrever e de deixar o seu like para mais.